fiquei muito feliz de preparar a mensagem, orar, pedir ao Senhor a mensagem para hoje à noite, porque o Senhor me trouxe um texto em que o gesto, obrigado André, o gesto de Jesus, a ação de Jesus, ensina de uma maneira tremenda para nós, como nós precisamos do Senhor. Todo o culto hoje nós estamos vendo que está girando em torno da nossa necessidade de Deus. Tem uma frase que diz que Deus sem você é Deus, mas você sem Deus não é nada. E isso é verdade. Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. Nos tempos que nós vivemos, precisamos do Senhor. No seio da nossa família, precisamos do Senhor. Nas nossas lutas e adversidades, precisamos do Senhor. E o texto de João, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, Jesus, ele lava os pés dos discípulos. João 13, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8. É aquele texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. Lavados por Cristo. Lavados por Cristo. É muito comum nós pegarmos esse texto para falarmos da questão da humildade, da necessidade do servo do Senhor ser humilde. Mas eu quero tratar com os irmãos sobre uma mensagem profética que Jesus fez ali ao lavar os pés dos discípulos. Você achou o texto? Fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor? Está fácil de ler? Dá para ler bem? Dá? Creio que sim, né? Vamos fazer a leitura alternada, então, conforme está ali no nosso multimídia. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Os irmãos? E começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Todos juntos. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Mais uma vez, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse teu servo, conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos, é muito importante nós lembrarmos o contexto desse momento, desse ensinamento, desse momento ímpar, importante da vida, no ministério de Jesus aqui na terra e na vida dos discípulos à sua volta. Jesus, meus irmãos, ele era tremendo nas suas palavras, nos seus ensinamentos, mas Jesus era tremendo nos seus gestos, nas suas atitudes e nos seus exemplos que ele deixa para cada um de nós. E o texto que nós lemos antes desse momento do lava-pés, que a gente chama assim, Jesus institui a ceia, ele ceia com os discípulos. Ali Jesus fala da sua morte, ele fala do seu sacrifício. Ali Jesus ele fala que seria traído. Ali ele fala que no meio deles havia um traidor. Ali ele avisa também para os discípulos que ele seria, que Pedro negaria, que ele seria negado. Tudo isso aconteceu antes desse momento do lava-pés. Depois que ele deixa claro que ele seria abandonado por eles, depois que ele deixa claro que ele seria negado, depois que ele deixa claro que ele seria traído, Jesus então levanta da mesa, depois de instituir a ceia do Senhor, Jesus levanta da mesa,
tira a sua túnica de cima, se envolve numa toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. E o lava-pés, meus irmãos, fazia parte das purificações dos judeus, dos costumes judaicos. Sabe, é muito interessante você lembrar que quando Jesus foi àquele bodas de Caná da Galileia, vocês lembram do texto? Jesus vai na bodas daquele casamento, falta o vinho, e Jesus então, ele tem que transformar a água em vinho para abençoar ali aquele casal, aquele casamento. E o que ele usa? Justamente as talhas de purificação. Lá no casamento havia mais ou menos 6 talhas, e cada uma cabia mais de 200 litros de água, né? Entre 150 e 200 litros de água. E Jesus então pega e transforma aquela água das talhas da purificação em vinho, né? O primeiro milagre da terra de Jesus, né? Ali no seu ministério terreno. E aquelas talhas, meus irmãos, eram comuns você ter essas talhas na casa dos judeus, nos ajuntamentos, nos momentos da família, nas aglomerações, essa palavra que está em voga hoje, né? Nos ajuntamentos, tanto de celebração quanto os momentos, também tinham ali essas talhas, e elas eram para lavar os utensílios. A água, o judeu, naquela época ainda, no primeiro século, já tinha visão de lavar os pratos, lavar os copos, ele cuidava da questão da higiene. Eles também lavavam as mãos, o judeu não comia antes de lavar as mãos, ele tinha esse cuidado de lavar as mãos, fazia parte da purificação. E também lavar os pés, quando era comum chegar em casa, né, era na casa de alguém, e antes de entrar ou ao entrar ter ali uma cadeira, uma bacia, que você podia então lavar os seus pés da poeira da rua e entrar, porque os calçados não entravam dentro de casa, os calçados ficavam do lado de fora. Tanto o judeu quanto o muçulmano, eles têm esse costume. Os calçados são tidos como impuros, eles ficam do lado de fora. Então lava-se os pés e adentra o lugar. E lavar os pés era algo comum que os servos da casa faziam às visitas. Nas casas onde a pessoa era rica, né? Na casa da pessoa era rica, ela tinha um servo ou uma serva que cuidava disso. Quando chegava o convidado se sentava e aquele servo, aquela serva ia ali, lavava os pés do convidado e ele entrava. Nas casas mais pobres, cada um lavava os seus próprios pés ao chegar. E também era costume, fazia parte das purificações judaicas, ungir a cabeça também, né? De usar do óleo para ungir a cabeça, ali justamente para limpar os cabelos da poeira, né? Tirar ali o cheiro do suor. Os óleos eram aromáticos, eram cheirosos, e eram esses os costumes das purificações. E Jesus então lança a mão de um costume de purificação para dar ensinamentos aos discípulos. Olha, entre vocês tem um que vai me trair, entre vocês tem um que vai me negar, entre vocês todos vão me abandonar, eu vou entregar a minha vida para morrer por vocês, eu sou o Senhor, vocês me chamam de Senhor e fazem bem porque eu sou, mas eu lavo os pés de vocês, e esse serviço de escravo, de servo, eu faço, e vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Esse, meus irmãos, é o plano superficial do texto, é o ensinamento primaz que a gente olha, o tratar do irmão com o outro, do servo servir ao servo, de todos nós servirmos a Deus, de andarmos em comunhão. A minha importância é a mesma que a tua, Jesus ama a mim, ama você também. Esse é o ensinamento primaz desse texto. Mas eu quero tirar 3 ensinamentos que nós vemos nas entrelinhas desse texto. É uma coisa um pouquinho mais profunda que eu gostaria de tratar
com vocês nessa noite. E a primeira delas é que existem coisas que só Deus pode fazer em nós. Existem coisas que só Deus pode fazer em nós. No verso 6, o texto diz assim: aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro, meus irmãos, como sempre, na sua altivez, na sua intrepidez, na sua coragem, vendo ali o Senhor fazendo aquele serviço de escravo, de servo, ele então diz que jamais Jesus poderia fazer isso. Senhor, o Senhor lava os pés a mim? É bom nós lembrarmos, meus irmãos, que nos primeiros encontros que Jesus teve com Pedro, Jesus revela algo para Pedro que só ele sabia. E então Pedro naquele momento reconhece Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, e Pedro grita para todos poderem ouvir: Senhor, aparta-te de mim, que sou homem pecador. Ele vê em Jesus o Santo de Israel, ele vê em Jesus o Salvador, ele vê em Jesus o Senhor, o Messias, aguardado, esperado, e então ele clama ali: Senhor, aparta-te de mim, que sou pecador. E é nesse momento que Jesus comissiona Pedro e diz para ele: olha, vem após mim, e eu te farei pescador de homens. Agora, Pedro, mais uma vez, reconhecendo o senhorio de Jesus, a supremacia de Jesus, a pessoa de Jesus, ele diz assim: Senhor, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, o Senhor não vai fazer isso. E Jesus chama a atenção dele e diz: se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Meus irmãos, existem coisas que só Deus pode fazer em nós. Só faria diferença na vida de Pedro se quem lavasse os pés dele fosse Jesus. Só faria diferença na vida de Pedro se João fosse lavar os pés de Pedro, não ia adiantar nada, Se Tadeu fosse lavar os pés de Pedro, não adiantaria nada, Se Tiago tomasse a frente, não ia adiantar. O que faria a diferença na vida de Pedro naquele momento era que, assim como Jesus lavou os pés dos outros discípulos, Jesus lavasse os pés de Pedro também. A palavra de Jesus a Pedro é bem mais profunda do que ele poderia imaginar. O gesto de Jesus em lavar os pés de Pedro é muito mais profundo do que simplesmente nós estamos entendendo aqui. Meus irmãos, nós estamos vendo o Filho de Deus se humilhando, ante um pecador. Vemos o Filho de Deus que por amor veio ao mundo para transformar a vida do ser humano. E ele, com este gesto, lava os pés de Pedro e diz assim: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A purificação dos nossos pecados, meus irmãos, só Jesus pode dar. O lavar dos nossos pecados, o lavar das nossas mazelas, o perdoar as nossas questões, as nossas fraquezas, a nossa arrogância muitas vezes, a nossa rebeldia muitas vezes, a nossa desobediência muitas vezes, as nossas escolhas erradas muitas vezes, tudo isso só Jesus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer em nós, e uma delas, meus irmãos, é lavar o nosso coração. Só Jesus tem condições de lavar o nosso coração. A purificação dos nossos pecados só vem por meio do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Às vezes alguém chega para pedir perdão, e aí alguém diz assim: só quem pode perdoar é Deus. A pessoa não quer perdoar o outro, diz assim: pede perdão para Deus, só quem pode perdoar é Deus. Meus irmãos, essa palavra é do diabo. Essa palavra é do diabo. Deus e Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar uns aos outros. Jesus ensinou isso para nós. E Ele colocou isso na oração do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele deixou isso bem claro. Agora, o perdão dos pecados, aí sim, só Jesus pode perdoar. Você está entendendo? Eu posso perdoar a ofensa contra mim. Eu posso perdoar e devo perdoar aquele que me ofende, aquele que me fez mal, aquele que me maltratou. Eu posso e devo perdoar, tenho que perdoar, para que eu também receba perdão. Porque se não perdoardes aqui os vossos ofensas, o Pai, vosso Pai que está no céu, também não perdoará as vossas ofensas. O texto é claro, né? Mas Deus é quem pode perdoar os nossos pecados que fazem separação entre nós e Ele. E esse pecado é purificado por meio do sangue de Jesus, que nos lava, nos limpa de todo o pecado. Existem coisas que só Deus pode fazer em nós. E uma, queridos, é que Ele, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ninguém pode se livrar das suas mazelas, dos seus pecados, se não for por meio do arrependimento, aos pés de Jesus, crendo que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado, nos purifica de todo o pecado. Deus está pronto a fazer isso. Jesus veio ao mundo para isso, para perdoar, para salvar, para lavar os nossos pecados. Paulo vai dizer que ele rasgou a cédula que continha os nossos pecados. Você sabe o que o texto está querendo dizer? É justamente sobre aquela promissória, né? Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Os mais novos não sabem o que é promissória. Antigamente as coisas eram vendidas assim, né? Você ia a um determinado lugar: eu quero comprar essa casa. Então tá bom. Você vai assinar 30 promissórias no valor tal, né? E aí você vai assinar. E todo mês que você ia lá no seu credor, você pagava a parcela, ele pegava e te devolvia uma promissória. E aí aquilo era a comprovação de que você pagou. Quando terminasse as 30 promissórias, você quitou a sua dívida. Paulo vai dizer, meus irmãos, que a promissória, a cédula que continha todos os nossos pecados anotados ali, Jesus rasgou lá na cruz, quando morreu por nós. É isso que Paulo vai ensinar. Naquele livro de Max Lucado, ele escolheu os escravos. Max Lucado faz uma ilustração muito interessante. Ele diz que havia o madeiro, né, da cruz, e entre a mão de Jesus e o madeiro estava a cédula, ou a promissória, com todos os nossos pecados ali escritos. E quando o cravo atravessa a mão de Jesus, atravessa a promissória, atravessa o madeiro, o sangue de Jesus que jorra das mãos dele, lava ali aquela lista de pecados que estavam, os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. Eu achei essa ilustração linda, né? O sangue de Jesus que lava os nossos pecados. Não, você não vai conseguir perdão em outro lugar para os seus pecados, senão aos pés de Jesus. Arrependa-se e coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, sou pecador, sim. Senhor, eu reconheço que só o Senhor pode perdoar os meus pecados. Senhor, perdoa-me, ajuda-me. Coloque-se diante do Senhor, renda-se, diga: Jesus, me ajude. Outra
verdade desse texto, meus irmãos, é que Deus faz coisas na nossa vida que às vezes naquele momento a gente não entende, só vamos entender depois. Só vamos conseguir entender depois. Deus faz coisas que só entenderemos depois. Nós ainda estamos, conhecendo em parte. Paulo vai dizer que um dia nós o conheceremos totalmente, não em parte, mas totalmente. Ele diz assim, olha, porque em parte conhecemos, como é um espelho, e o espelho naquela época não é o espelho que nós temos hoje, era o latão polido, então era distorcida a imagem, era uma visão distorcida, mas haverá o dia que nós conheceremos como também somos conhecidos. Existem coisas que você está passando hoje na sua vida que você não consegue entender por que está passando. Existem situações que eu e você podemos estar passando, podemos estar vivenciando, enfrentando. Talvez hoje você tenha chegado aqui trazendo com você uma situação que tem te dado aflição, que tem mexido com você, que tem colocado pesar no seu coração, que você não consegue nem entender por que você está passando por isso. Mas eu quero dizer uma coisa, você entenderá depois. Verso 7. Respondeu Jesus. Vamos ler todos juntos? Vamos, o verso 7. Vamos lá? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que eu faço agora, tu não entendes, tu não sabes, mas saberás depois. Pedro, aguarda, passa, deixa eu agir na tua vida, permite, porque depois você vai entender. Mas Senhor, como pode o Senhor lavar os meus pés? Pedro, você não entende agora, mas permita que eu faça, e você entenderá depois. Você está entendendo? Talvez o Senhor nessa noite esteja falando exatamente isso para você. Calma, você não está entendendo, mas vai entender depois. Calma, permita que eu haja, permita que o Senhor haja, permita sofrer, permita as lágrimas, permita enfrentar, permita o momento que você está vivendo. Sabe por quê? Porque você entenderá depois. Senhor, eu não entendo agora o que está acontecendo, mas o Senhor é Senhor da minha vida, e eu sei que lá na frente eu vou entender. Creia, aguarde, acalme o seu coração, espere, confie, e você vai ver Deus agir, e você vai entender o porquê e o para quê de Deus. Os planos de Jesus para Pedro, meus irmãos, eram altos demais. Jesus não poderia contar tudo para Pedro agora, naquele momento ali. Jesus não iria revelar tudo de uma vez para Pedro. Ah, Pedro, Simão pescador, olha, você vai ser isso, apóstolo, isso, aquilo, um dia você vai pregar, 3.000 almas vão se converter. Olha, Pedro, vou te usar tanto que a tua sombra vai curar. Não, Jesus não podia chegar ali e derramar tudo, não. Pedro, permita agora, você não entende, mas vai entender depois. Os meus planos para ti são altos demais, você não alcança ainda. Meus irmãos, nós muitas vezes não alcançamos o que Deus tem preparado para nós. Aguarda, acalma, confia, o Senhor tem o melhor para você. Você crê nisso? Amém. O Senhor tem o melhor. Não atropele, não meta os pés pelas mãos, não corra na frente, não brigue com Deus, não desista. O Senhor tem o melhor.
Você vai entender. No tempo de Deus, você vai entender. Deus vê nossa vida muito lá na frente, com desdobramentos que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Porque nós vemos a nossa vida, meus irmãos, com pontos, numa reta. Esse é o hoje. Eu lembro alguma coisa do ontem, mas o amanhã eu não sei. A gente vive assim. Deus não, Deus vê a nossa vida como um círculo completo. Ele já sabe o início, o fim, o que vai acontecer, o depois, o hoje, o amanhã, o ontem. Ele sabe todas as possibilidades. E se eu fizer isso, Deus sabe. Se eu fizer aquilo, Deus sabe. Se a minha decisão for essa, Deus sabe. Se a minha decisão for outra, Deus sabe. Porque Ele é Deus. Deus vê a nossa vida muito na frente, com todos os desdobramentos que nós nem imaginamos. Confie, obedeça, Deus sabe o que faz. Eu creio que Deus sabe o que é melhor para mim. Você crê nisso? Você crê que Deus sabe o que é melhor para você? Amém? Então por que você não deixa Deus agir? Então por que meter os pés pelas mãos? Então por que ficar ansioso? Sabe aquela história, Senhor, dirige a minha vida. Aí Jesus pega e senta e pega o volante da sua vida. Mas aí você fica ali no volante assim, ó. Jesus quer levar e você fica puxando. Jesus quer levar para lá e você fica... Não, filho. Jesus sentou, tomou o volante, descansa. Descansa. Entrega para Ele. Deixa Ele ser Deus da sua vida. As vidas, meus irmãos, de pessoas que ficam querendo ensinar Deus a ser Deus, querendo imprimir em Deus o nosso tempo, querendo imprimir em Deus a nossa vontade, querendo levar Deus no bolso para onde quer ir. Não, é o Senhor que nos leva. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido do Espírito é como um vento, tu não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus é quem sabe. Confie, obedeça. Deus sabe o que é melhor para você. E Deus sabe conduzir a sua vida melhor que você. Pode ter certeza disso. Por fim, queridos, quem não for lavado por Jesus, não pertence a Ele. Quem não for lavado por Jesus, não pertence a Ele. Verso 8, todos juntos? Vamos ler? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: mais convicção, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Mais uma vez, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Você já parou para pensar? E se Pedro continua duro em dizer não vai me lavar? Sabe o que ia acontecer, meus irmãos? Ele não seria Pedro que nós conhecemos. Jesus levantaria outro, mas a obra ia ser feita. A obra ia ser feita. Quem ia perder a bênção? Pedro. Deus tinha coisas tremendas para a vida de Pedro que ele nem imaginava. E quando Jesus fala para ele: olha, Pedro, eu vou lavar os seus pés. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Naquele momento, quando Pedro diz: então tá, Senhor, então não só os pés, o corpo todo. Jesus diz: não, só os pés basta. Jesus fala para ele. Mas se Pedro endurece o coração e diz não para o Senhor, sabe o que acontece? Pedro iria perder
tudo que hoje nós já sabemos o que foi o apóstolo Pedro. Mas nós estaríamos falando de outro apóstolo, porque Jesus ia levantar outro, e outro seria aquele que pregaria o primeiro sermão depois do Pentecostes, e 3.000 almas se converteria. Outro seria aquele que a sombra iria curar. Outro seria aquele que seria tirado da prisão por um anjo com tudo trancado. Outro seria aquele que daria testemunho do Senhor por todo lugar que estivesse. Outro seria o grande líder da igreja em Jerusalém, porque a obra iria ser feita. Quem iria perder? Pedro. E tem muita gente, meus irmãos, perdendo grandes coisas que Deus tem preparado para elas. Sabe por quê? Porque endurecem o coração e não deixam Jesus lavá-las. Não deixam Jesus lavar o seu ego, lavar a sua vontade, lavar a sua arrogância, lavar o seu pecado, lavar os seus vícios, lavar as suas questões, as suas mazelas. Não deixam, não abrem mão do seu pecadinho de estimação, né? Do seu ego, da sua vontade, e por causa disso não experimentam das grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem preparado para elas. Para ter parte com Jesus, precisamos, meus irmãos, pagar o preço. Mas Senhor, mas pastor, Jesus não já pagou o preço da cruz? Sim, da cruz está pago. Mas o preço da obediência é nosso. O preço da renúncia é nosso. O preço de servir é nosso. O preço de dizer sim para Jesus e não para a carne é nosso. O preço de viver a cada dia na presença do Senhor é nosso. O preço de viver diferente do mundo, nadar contra a correnteza do pecado, de dar testemunho do Senhor é nosso. O preço de querer agradar a Deus em primeiro lugar e a mim em segundo é nosso. O preço de dizer não para mim e mais para o Senhor. O preço de querer ter um coração igual ao do Senhor é nosso, e esse preço nós precisamos pagar. Ou alguém acha que ser discípulo de Jesus é fácil? Quem pensa que ser cristão é fácil, não está vivendo devidamente como é que o cristão deve viver, porque não é fácil, não. Coisas que competem a Deus e outras que competem a nós. Tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer, mas tem coisas na nossa vida que quem tem que fazer sou eu. Quem tem que fazer é você. Existem atitudes, existem questões que quem precisa resolver sou eu e você na nossa vida, meus irmãos. E aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. A atitude de Pedro de se render, era ele que precisava tomar. A obediência precisava vir dele, para que ele pudesse ter parte com Jesus. Eu sempre digo aqui, meus irmãos, Jesus não será salvador de ninguém de que ele não seja Senhor. Tem muita gente querendo Jesus como Salvador, mas não quer ele como Senhor. Jesus não será salvador de ninguém de quem ele não seja Senhor dessa vida. Nenhuma vida será salva da qual Jesus não seja Senhor dessa vida. Por isso que quando nós nos chegamos a Jesus, nós não chegamos a Ele apenas atrás do milagre, atrás da bênção, não. Nós chegamos e apresentando as nossas vidas a Ele, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos comprou com o sangue dEle derramado na cruz do Calvário. Então eu pertenço a Ele. Quem fala é Ele, quem manda é Ele. Eu obedeço, porque Ele é Senhor da minha vida. Eu tenho que agradar a Ele, eu tenho que viver para Ele.
A minha vida tem que ser para a glória dele, porque ele me comprou. Quem não for lavado por Jesus não pertence a ele. Jesus nos lava, nos prepara, nos capacita e nos conduz à vitória que ele tem preparado para cada um de nós. Essas três verdades, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo crave essas verdades no seu coração. Existem coisas na sua vida que só Deus pode fazer. Deixa Deus agir. Deus faz coisas que você não está entendendo agora, mas vai entender depois. Aguarde, espera no Senhor e permita que o Senhor lave de uma vez por todas o seu coração. Entregue-se ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O apóstolo João teve uma visão maravilhosa lá no Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Meus irmãos, somos lavados por Cristo, prontos para aquele grande dia. João, lá em Apocalipse 7, verso 14, ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lava o seu coração no sangue do Cordeiro. Entrega a sua vida para o Senhor. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Entenda o tempo de Deus, aguarde e obedeça, porque grandes e tremendas coisas são as que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor e pensar nesse diálogo que Jesus teve com Pedro ali. Aí você tira a pessoa de Pedro e coloca você no lugar. Há uma intenção do Senhor em lavar você, do seu emocional, do seu físico, do seu espiritual. Jesus pode transformar todas as coisas. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos louvar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração segundo o seu. Senhor.
fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Feche seus olhos. Será que a letra desse hino não é exatamente o que estava faltando no seu coração? Será que não é isso que Deus está esperando de você? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que busque agradar a Ele, que busque ter o coração dEle, que se permita ser lavado por Jesus, que pertença a Ele, que espere nele, que obedeça a Ele. Há uma intenção do Senhor na sua vida, que grandes e altas coisas são as coisas que o Senhor tem para você, mas você precisa permitir que Ele tome a direção da sua vida. Entrega a tua vida para Jesus, quer seja aqui, quer seja em casa, nesse momento ao vivo, ou no outro momento que alguém esteja assistindo esse culto. O Espírito Santo está falando com você. Talvez você ainda esteja resistindo ao Senhor. O Senhor quer que você se renda. Entenda que Ele conduz a sua vida melhor do que você mesmo. Talvez até aqui você venha conduzindo a sua vida da sua maneira. Está dando certo? Então por que você não deixa o Senhor conduzir? Entrega a sua vida para Jesus. Pai bendito, em nome de Jesus, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para cada coração aqui nessa noite, quer aqui presencial, quer em casa, online, porque Tu és um Deus amoroso, um Pai querido, que é gracioso em abençoar. Mas, Pai, existem coisas que nós é que precisamos fazer. Sei, Pai, que Tu tens um plano na vida do Teu filho e da Tua filha. Eu sei que Tu tens um plano na vida de cada um. Talvez o Senhor esteja nesse momento apenas esperando Ele dizer: Senhor, minha vida é Tua, faz conforme Tu queres. Ó Deus bendito, que o Teu Santo Espírito nesse momento esteja convencendo o coração, quebrantando, tirando toda arrogância, todo ego, toda vontade própria, que haja rendição aos Teus pés nesse momento, ó Pai. E desses que estão rendidos aos Teus pés, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tome conta, que o Senhor conduza, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor transforme, que o Senhor faça nascer de novo, ó Pai bendito, em nome de Jesus.
assim como tu fizeste, Pai, na vida do apóstolo Pedro. Pedro tão arrogante, tão difícil, tão bruto. Depois aquele Pedro amoroso, pregador do teu evangelho, cheio de fé, quebrantado, que nos ensina a nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no teu tempo o Senhor nos exalte. Ó Pai, opera, Senhor Deus, transforma. Senhor, talvez alguém aqui nessa noite possa estar sendo alavancado, ó Pai, acusado, esbofeteado pelo inimigo, mas Senhor, ele está derrotado em nome de Jesus. Porque, Pai, tu disseste que dos nossos pecados tu não lembraria mais, porque o sangue do teu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso o inimigo não tem poder para nos acusar dos pecados dos quais o Senhor já nos perdoou, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, derrama da tua graça, levanta esse semblante, fortalece a fé, e que, Pai, saiamos daqui certos de que somos do Senhor, porque fomos lavados pelo teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada coração, cada vida, cada família que é representada, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.